Você já parou para pensar o que acontece quando a humanidade abandona algo no espaço? Não estou falando de lixo doméstico. Não estou falando de plástico nos oceanos. Estou falando de máquinas, rovers, sondas, paraquedas, escudos de calor. Pedaços de alumínio com circuitos que um dia foram a fronteira do conhecimento humano e agora estão abandonados na superfície de outro planeta, em Marte. Isso que hoje parece descuido pode se tornar a coisa mais valiosa que a humanidade já deixou em algum lugar fora da Terra. Fica comigo até o final desse vídeo, porque quanto mais a gente avança nesse tema, mais ele começa a aparecer um presente que estamos mandando para o futuro. Hoje vamos falar sobre algo que nenhum livro de astronomia costuma abordar com a seriedade que merece. Não é sobre buracos negros. Não é sobre o Big Bang. É sobre o rastro que a humanidade está deixando em Marte. E por que esse rastro pode, daqui a séculos ou milênios, ser considerado um dos patrimônios mais importantes da história da exploração espacial? Pensa nisso. Todo grande passo da humanidade deixa marcas físicas. As pirâmides de Gizé, os manuscritos do Mar Morto, as ruínas de Roma. Agora imagina um arqueólogo, não do século XXI, mas do século XXV, escavando a superfície de Marte e encontrando o que nós deixamos lá. O que ele vai pensar de nós? Que éramos primitivos? Que éramos corajosos? Que estávamos apenas começando? Vamos explorar isso juntos. Com ciência, com história e com uma boa dose de admiração pelo universo. Antes de ir para Marte, vamos começar aqui em casa. A Terra está cercada de lixo espacial. Satélites mortos, estágios de foguetes descartados, fragmentos de colisões. A NASA estima que existam mais de 27 mil objetos rastreados orbitando a Terra agora mesmo. E centenas de milhares de fragmentos pequenos demais para rastrear, mas grandes o suficiente para destruir uma espaçonave se atingida. Isso é problemático. Mas no caso de Marte, é diferente. Em Marte, não há órbita lotada. Não há atmosfera densa causando degradação rápida. Não há chuva, nem micro-organismos devorando metal, nem oxidação intensa. Marte é quase um museu natural. Um arquivo a céu aberto. E nós preenchemos esse arquivo com décadas de exploração. Desde 1971, quando a União Soviética pousou a Mars 3, a primeira sonda a tocar o solo marciano, até os dias de hoje. Mais de 50 missões foram enviadas em direção a Marte. Nem todas chegaram. Algumas explodiram, algumas desapareceram, mas várias chegaram, operaram, e ficam até hoje. Agora é aqui que fica interessante. Vamos fazer um inventário rápido do que a humanidade deixou na superfície marciana. E prepara, porque a lista é mais longa do que você imagina. Os rovers. O Sojourner, o primeiro rover americano a explorar Marte, pousou em 1997. Ficou ativo por 83 dias. Depois, parou. E está lá até hoje, imóvel no lugar chamado de Ares Vallis. Uma máquina que um dia foi o ápice da engenharia humana. Agora um monumento estático no deserto vermelho. O Spirit e o Opportunity, lançados em 2003, percorreram quilômetros de solo marciano. O Opportunity ficou ativo por incríveis 15 anos, até uma tempestade de poeira global cobrir seus painéis solares em 2018. A NASA tentou contato por meses, sem resposta. Ele ficou onde parou. O Curiosity ainda está ativo. O Perseverance também. Mas um dia eles também vão parar. Os escudos de calor e os paraquedas. Cada missão que pousa em Marte usa sistemas de entrada na atmosfera que são descartados antes do pouso. O escudo térmico. Os paraquedas. As estruturas de desaceleração. Eles ficam espalhados pelo solo marciano como pegadas de chegada. Curiosamente, o próprio Perseverance fotografou o paraquedas usado no seu pouso em 2021, ainda visível no solo meses depois, perfeitamente preservado pelo ambiente seco e frio de Marte, as sondas fixas. O Viking 1 e Viking 2, lançados em 1976, foram as primeiras missões americanas a pousar com sucesso em Marte. Eles analisaram o solo, fizeram experimentos, transmitiram fotos e depois ficaram. Estão lá há quase 50 anos. Os impactos. Algumas missões não pousaram suavemente. Elas simplesmente bateram. A Mars 2 soviética criou um campo de destroços em 1971. Outros projéteis, intencionais ou não, deixaram suas marcas no solo. Agora pensa nisso. Tudo isso juntos forma algo que nunca existiu antes na história da humanidade. Um sítio arqueológico em outro planeta. Aqui está o que quase ninguém percebe. Quando os arqueólogos do futuro
sejam eles humanos, sejam eles algo que ainda não existe, pisarem em Marte, eles vão encontrar uma linha do tempo física da civilização humana. Cada missão representa uma época. O Viking representa os anos 70, a Guerra Fria, a corrida espacial, o medo e a esperança misturados. Era a humanidade olhando para o espaço com olhos ainda ingênuos, mas determinados. O Sojourner representa os anos 90, a era digital nascente, os primeiros passos da internet. Um mundo que começava a acreditar que o futuro seria tecnológico. O Curiosity e o Perseverance representam o século XXI. Laser a bordo para vaporizar rochas. Câmeras em alta definição. Drones, experimentos de produção de oxigênio em outro planeta. Isso é uma linha do tempo. Uma evolução tecnológica e filosófica registrada em metal, silício e alumínio, espalhada pelo solo de um planeta vizinho. Mas tem mais. Esses objetos também carregam algo além da tecnologia. Eles carregam intenção. Quando a NASA gravou nos painéis do Perseverance os nomes de 10,9 milhões de pessoas que se inscreveram para mandar seu nome a Marte, isso não foi apenas um gesto simbólico. Foi um registro físico de que em 2021 havia seres humanos que olharam para o céu e disseram: "Eu quero fazer parte disso. Esses nomes estão em Marte agora." Gravados em alumínio, protegidos pelo vácuo quase absoluto da atmosfera marciana, podendo durar milhões de anos. Isso é a imortalidade de um tipo que nenhuma religião ou filosofia havia imaginado antes. É aqui que a escala sai do controle. Existe uma área científica chamada arqueologia espacial, e ela é mais séria do que parece. Pesquisadores como a arqueóloga Alice Gorman, da Austrália, dedicam suas carreiras a estudar os artefatos que a humanidade deixou no espaço. Ela cunhou o termo arqueologia do espaço e defende que objetos como os rovers em Marte e até as pegadas na Lua têm valor patrimonial imenso. Ela tem razão, por uma razão que vai além do romantismo. Pensa assim: os artefatos que restam de civilizações antigas são a nossa única janela para entender como essas pessoas viviam, pensavam e sonhavam. Não temos vídeos dos construtores das pirâmides. Não temos registros de áudio dos filósofos gregos. Temos pedras. Temos cerâmicas. Temos objetos. Agora imagina uma civilização futura. Humanos colonizando Marte. Ou até uma civilização que emergiu depois de um colapso da nossa, encontrando o Opportunity coberto de poeira num vale marciano. O que eles vão aprender? Vão aprender sobre nossa física, sobre nossa química, sobre os materiais que sabíamos produzir, sobre como gerávamos e guardávamos energia, sobre o que escolhemos priorizar quando tínhamos recursos limitados. Vão aprender sobre nossos valores, porque os instrumentos que colocamos nos rovers mostram o que queríamos saber sobre o universo. E vão aprender sobre nossa coragem. Porque mandar uma máquina a 225 milhões de quilômetros de distância, numa jornada de 7 meses, com um sistema de pouso chamado internamente de 7 minutos de terror, isso diz muito sobre quem nós somos. É aqui que tudo fica estranho de um jeito bom. Vamos falar de escala por um momento. A distância média entre a Terra e Marte é de cerca de 225 milhões de quilômetros. A luz leva entre 3 e 22 minutos para percorrer essa distância, dependendo de onde os dois planetas estão em suas órbitas. Isso significa que quando o Perseverance estava pousando em Marte em fevereiro de 2021, os engenheiros da NASA na Terra não podiam fazer nada. O sinal demorava 11 minutos para chegar. A nave tinha que pousar sozinha, seguindo instruções pré-programadas, tomando decisões autônomas a centenas de milhões de quilômetros de casa. E funcionou. Agora pensa no seguinte: numa escala de tempo geológica, Marte é incrivelmente estável. Sem placas tectônicas ativas como as da Terra, sem erosão intensa por água corrente, sem vida biologicamente ativa consumindo estruturas artificiais. Os objetos que deixamos em Marte podem durar milhões de anos. Para comparação, os fósseis mais antigos de hominídeos encontrados na Terra têm cerca de 7 milhões de anos. As estruturas mais antigas construídas por humanos têm menos de 12 mil anos. O que colocamos em Marte pode superar qualquer registro físico que já deixamos na Terra. Em termos de preservação, Marte pode guardar nossa história melhor do que nós mesmos conseguimos aqui. Isso muda tudo o que pensamos sobre legado. Deixa eu te contar uma história. Em 2004, quando o rover Opportunity estava explorando Marte, ele encontrou algo inesperado.
Pequenas esferas de hematita espalhadas pelo solo, que os cientistas apelidaram carinhosamente de mirtilos marcianos. Eram evidência de que aquela região já teve água líquida em algum momento distante do passado. Essa descoberta não estava no roteiro. Não foi planejada. Foi o tipo de serendipidade que só acontece quando você manda uma máquina curiosa explorar um lugar novo. Anos depois, imagens de satélite mostraram o local onde o Opportunity parou, coberto de poeira, silencioso. E os cientistas notaram algo curioso. A trilha de rodas deixada pelo rover ainda estava visível no solo. Quilômetros de pegadas mecânicas impressas na superfície marciana. São as pegadas mais longas deixadas por qualquer máquina humana fora da Terra, e elas ainda estão. Lá, isso é importante por um motivo que vai além da ciência. Mostra que Marte registra. Marte preserva. Marte guarda o que nós deixamos com uma fidelidade que a Terra, com sua erosão e seu dinamismo, não consegue oferecer. A última mensagem que a NASA recebeu do Opportunity antes do silêncio final foi um dado de bateria fraca. Traduzido poeticamente por uma jornalista, ficou famosa como: "Minha bateria está fraca e está escurecendo. Não sei você, mas isso me diz algo sobre como a humanidade constrói máquinas com uma espécie de dignidade." Agora imagina o futuro. Não o futuro distante de ficção científica. O futuro próximo. A NASA, a SpaceX, a ESA e outras agências já têm planos concretos para missões tripuladas a Marte nas próximas décadas. Elon Musk fala em colonização. A NASA fala em missões de ida e volta na década de 2040. Quando os primeiros humanos pisarem em Marte, uma das coisas que vão querer fazer é visitar os rovers. Pensa nesse momento, um astronauta caminhando pelo solo vermelho de Marte, se aproximando de uma máquina que pousou ali 30, 40, 50 anos antes. Uma máquina que operou sozinha, que mandou dados, que descobriu coisas e que ficou esperando em silêncio. No frio marciano. Isso vai ser um momento arqueológico ao vivo. Já existem discussões sérias sobre preservar esses locais. Criar zonas de proteção ao redor dos rovers históricos. Tratar esses sítios como patrimônio da humanidade, exatamente como tratamos Stonehenge, ou a Cidade Proibida, ou as ruínas de Pompeia. Alice Gorman e outros pesquisadores já propuseram que o local de pouso do Apollo 11 na Lua, e por extensão, os locais dos rovers em Marte, sejam tratados como sítios arqueológicos protegidos, mesmo antes de qualquer humano chegar lá pessoalmente. Porque o valor não está só na tecnologia, está no que esses objetos representam sobre quem nós somos.